vocês? Espero em Deus que sim. Nós estamos hoje na série de lives onde a gente tem falado a respeito de discipulado, estudo bíblico online. Estamos dando continuidade, mas hoje nós estamos com um convidado muito especial, um convidado que foi muito citado em todas as lives. Então nós vamos transmitir essa live com esse convidado especial, tanto aqui pelo perfil Instagram, Léo Peixoto, como também estaremos transmitindo essa live pelo YouTube. Então vocês do YouTube sejam também muito bem-vindos. Se você não é inscrito no canal Conselhos da Cleo, se inscreva, compartilhe o conteúdo. Se você for olhar, você vai ver que é um conteúdo bíblico, um conteúdo realmente muito relevante para a nossa vida espiritual. Então, fique à vontade para isso. E eu vou, então, convidar o Fernando, do Caminho de Damasco, para estar conosco desse tema, né? O uso das redes sociais com o propósito... Deixa eu virar a câmera aqui, Léo. Tá bom, Fernando. Aê. E aí, Fernando, boa noite. Boa Tudo noite, bem com Cleo. você? Ô, Cleo, você me ouve bem? A minha preocupação é com... Eu tá estou ouvindo bem. Então... estou. Não sei se os nossos seguidores aí, pessoal, aí vocês vão dando aí um sinalzinho. Essa era a minha preocupação. O meu som costuma dar algum probleminha, né? Mas aí, se acontecer, a gente já vai solucionando aqui. Se tiver algum problema com a imagem, som, esses vão avisando a gente, tá bom? Fernando, a gente vai inverter um pouquinho aqui hoje, né? De entrevistador, você vem para entrevistado, né? E eu quero, assim, agradecer a Deus pela sua vida, por você estar aqui conosco. Tenho certeza absoluta que vai agregar muito, né? E que Deus te abençoe sua família, a sua esposa, que certamente cedeu esse período para, né, dividir a sua atenção com a gente. Então, também agradeço. Existe um jargão na CCB, Cleo, que tudo que a gente vai fazer, nós temos que buscar a palavra, né? Aí, buscar a palavra aí na igreja, ver o que o profeta vai falar, né? Ele vai falar se você faz ou não. Eu saí da CCB, mas eu continuo buscando a palavra, né? Só que hoje é a palavra da esposa. Então eu busquei a palavra, ela autorizou a fazer, então estou aqui. Pronto, acabou. Houve mudança, então, né? A palavra confirmou. Só os CCBs entenderão. Tá bom, eu também. Você já está pós em CCB. Quase, né? Quase pós. Esses dias o meu pastor foi na live, Cleo, o meu pastor foi na live e falou assim na minha live, de tanto eu andar com o Fernando, de tanto CCB chegar aqui na nossa igreja, eu já estou pós-graduado em CCB. Eu falei, não, peraí, você não fez a prova ainda. Eu vou dar uma lição aqui para você, se você responder certo, você recebe o diploma de pós. Aí eu perguntei para ele, o que é testemunhança? Aí ele falou, não sei. Então você não está na pós ainda não, você está na graduação. Dá uma segurada aí. Então, eu achei que, até ontem, eu achei que eu já estava na pós também. Aí ontem, depois da sua live, eu vi que eu tenho que voltar a estudar tudo de novo. Não, mas a live de ontem com a Raquel, ali já é PhD. Ali já é... Não, é alto até para nós, viu, Cleo? Nossa, muito forte mesmo. A gente aprende muito, né? E é aquela coisa, às vezes a gente acha que a gente já aprendeu tudo, já viu de tudo, e vai ver que não, né? Tem muita coisa. E pelo fato da congregação ser uma tradição oral e não ser uma coisa fechada dentro de uma confissão de fé, Cleo, então em cada região, em cada grupo de pessoas nasce um tipo de teologia, de busca, de entendimento. Então a CCB, por não ter uma confissão de fé, ela é assim, você vai encontrar pessoas com cada mentalidade, visão
absolutamente estranha. E você viu ontem na live, aquilo ali é algo assim, Sim, não faz parte da CCB como um todo, mas existe muitas pessoas dentro daquela linhagem, muitas. sim. Que pena, né? E às vezes eu percebo que deixa até o próprio pessoal de outros nichos da CCB perplexo também, né? Porque Perfeito? talvez nem todos tinham, né, ou têm conhecimento, né, daquela realidade, né? E a gente Exatamente. também, às Por vezes, isso que o fica... trabalho, Cléo, de evangelização na CCB, ele tem que ser um pouco customizado, individual, entende? Você não consegue Sim, falar assim com um pacotão de pessoas, porque o que sim. a Raquel ontem propôs, boa parte dos CCBanos nem sabe do que ela está falando. Pois Entendeu? é, Então pois é é. CCB, cada CCB é um CCB. Então é bom você conhecer a realidade, de que grupo ele é, entendeu? Tem algumas coisas em comum que é muito forte, por exemplo, todos creem na revelação da palavra, todos creem que a CCB é a graça e tal, tal, tal. Algumas coisas são em comum, mas tem outras coisas que você vai ter que conhecer a realidade daquela pessoa, Tá, porque diferem tá, muito. tá. Isso me deixa confortável, porque assim eu não fico me achando um ninho, né, um pássaro fora do ninho, então, né? Vocês também de vez em quando ficam, né? Mas, Exatamente. Fernando, ok, muito bom. É impossível não falar aqui hoje, né, da congregação cristã no Brasil, mas a nossa ideia aqui realmente é trazer edificação, trazer construção, né? Eu gostaria de falar um pouquinho para os nossos seguidores ou visitantes que estão passando por aqui hoje, qual que é o propósito da nossa live, né? Por que, que nós estamos aqui? Então, eu convidei, fiz o convite ao Fernando, que generosa, graciosa, voluntária e rapidamente aceitou, Deus seja louvado por isso, né? A gente quer falar, né, sobre a importância, né, do canal de caminho de Damasco, na pessoa, representado na pessoa do Fernando, como um instrumento nas mãos de Deus, né, onde há um direcionamento para esses regenerados, que nós vamos falar um pouco deles aqui, que acabam procurando igrejas bíblicas, acabam procurando um novo ninho, um novo lar, né, para congregar. Então, hoje não tem como a gente não deixar de falar aqui que o nosso público ele é para ex-CCBs, né, mas que foram regenerados na verdadeira graça. Então, o nosso propósito aqui é tratar um pouco disso. E, Fernanda, eu quero deixar claro aqui para você, quero deixar claro para quem está nos assistindo, né, que uma live com você jamais passou pelo meu plano, jamais passou pela minha mente, até exatamente 9 meses atrás. E 9 meses é um período assim, né? Eu acho bem sugestivo, porque é o período de uma gestação humana. Então, eu acho que não poderíamos estar aqui no melhor momento, talvez até no melhor dia, para Sim. falar sobre isso. Por que eu faço essa comparação? Por que eu digo isso? Porque nesse período de 9 meses de trabalho, o seu já era um trabalho antes, mas depois eu vou contextualizar e quem está nos assistindo vai entender, pessoas, né, eu digo centenas, talvez até milhares de pessoas nasceram de novo. E elas foram direcionadas, elas têm sido cuidadas, foram cuidadas através do serviço online. Então, eu gostaria, né, dada a importância desse assunto, né, dessa essência de novo nascimento, de regeneração, explicar como tudo começou, porque dá a impressão assim, né, como é que a gente vem para uma live falar desse assunto, mas e aí, qual foi a origem disso? Porque eu não tenho absolutamente nada a ver com esse contexto, né, vocês sabem disso, né, eu não caí de gaiato, eu tenho certeza que não, eu tenho certeza que Deus me colocou nisso, mas eu gostaria de explicar para vocês. Eu sou professora de escola dominical, na igreja, né, a qual eu congrego, e foi no contexto pós-pandemia, ministrando ali aulas, que até então eu achava que seria, né, normal, como todos os anos, mas não foi porque ali eu encontrei, por incrível que pareça, eu digo, uma grande quantidade de CCBs naquela sala de aula, e por alguma razão, que acho que só o Nata, talvez o Fernando Deus saiba, né?
eu fui parar lá no canal de YouTube, Caminho de Damasco. Eu não tinha ideia do que, para que era o canal, eu não tinha ideia que era o Fernando. Assim, Cléo, o Fernando é uma pessoa que ele era CCB, ele se converteu, e aí ele ficou sabendo do seu trabalho, e ele quer conversar com você, e eu acho que seria legal vocês conversarem e tal. Tá, tudo bem, vamos lá, vamos marcar, mas assim... Aí eu costumo brincar, isso eu disse em todas as lives, Fernando, todas as lives, e do mesmo jeito. E o apóstolo Paulo, para o caminho de Damasco, levando as cartas, né, e indo incendiar a igreja, ali a vida dele nunca mais foi a mesma. Obviamente que a minha também não. Depois desse dia que nós participamos ali daquela live. Então, sim, literalmente, porque quando eu falo assim, às vezes a gente fala assim, a minha vida nunca mais foi a mesma, dá a impressão até de um exagero, dá a impressão assim de, né, ela está se achando, comparando até com o apóstolo Paulo, mas não. A live não tinha acabado ainda, mas depois exatamente de 1 hora de live, eu fiquei, assim, que eu me lembre, uns 3 dias, grudada no celular, porque eu ficava respondendo chamados de pessoas, gente, e pessoas literalmente do mundo inteiro. Eu falo isso tranquilamente, porque a gente tem as comprovações, né? Japão, vários países da Europa, Estados Unidos, Chile, América do Sul, aqui, Brasil, literalmente, de norte a sul, leste a oeste do país. Eu falo isso porque a gente tem os grupos e o que eu estou falando é verdade, não tem nenhuma necessidade de estar mentindo. Então, foi assim... Tudo da CCB, Cléo. Todos ex-CCBs. Aí alguns ainda lá, nesse período, nesse contexto, mas a origem, assim, tudo CCBs. Mas o que me impactou demais, né? Tem uma verdade que eu nunca falei, né, numa live, nunca comentei, acho que para pouquíssimas pessoas no presencial. Eu sempre fiz uma oração ao Senhor no passado, que todos quantos, é que eu não sabia o que eu estava orando, na verdade, mas eu orava assim, Senhor, todos quantos o Senhor quiser usar a minha vida para evangelizar, para discipular, eis-me aqui, eu estou aqui. Só que, tipo assim, todos quantos, né, aqui da minha cidade, da minha região, né, presencial. Só que aí eu vi que não, né, que aí ele respondeu a minha oração, muito além do que eu pedi, porque ele trouxe pessoas do mundo inteiro. E o que era que essas pessoas pediam? Isso me impactou demais, porque o que elas falavam? Eu quero ser evangelizada, eu quero ser evangelizada, eu quero conhecer Deus, eu quero saber quem que é Deus, eu quero conhecer a Bíblia. E discipulado, eles ouviram falar lá no canal, né, no teu canal, eles nem sabiam o que era isso, né? E aí eles queriam ser discipulados, eles não sabiam o que era, mas eles queriam também passar por esse processo. Sede, fome de Deus. Aí eu brinco, né, no meu grupo lá com eles, eu brinco. Aí juntou a fome com a vontade de comer, né? Porque aí eles queriam aprender, e eu queria compartilhar, eu queria também aprender com eles. Então aí deu assim, tudo certo. Então é nesse sentido, demais, Fernando, demais. Então, eu não tenho também receio de afirmar, né, que você, como influencer, tem sido uma bênção de Deus na vida de milhares de regenerados. E aqui, por exemplo, a gente já fez várias lives, né? Fiz várias com as participantes, com as tutoras, fizemos lives com os pastores que receberam esses ex-CCBs, e assim, em todo momento, você foi a segunda pessoa mais citada, porque a primeira foi o Espírito Santo. Aí a segunda foi você, tá? Por quê? Porque você foi o canal, né? O seu canal, a sua pessoa, a sua vida, ela foi esse instrumento. Então, nesse sentido, né, de você ajudar as pessoas a procurar uma igreja, dar um direcionamento, dar forças, né, impulsionar,
com certeza você foi um ícone. Então, eu não quero dizer aqui para que você se vanglorie, para que você se ensoberbeça, até porque eu sei que você não faria isso nem faz, mas a Bíblia nos deixa à vontade para dar honra a quem de fato merece a honra. Mas aqui eu quero abrir um parênteses, né, dizer que toda honra, toda glória seja dada ao Senhor, que usou a sua vida como instrumento poderoso de bênção para abençoar, né, tanta gente de forma assim tão bíblica e tão inusitada, né, dentro de todo o contexto. Então essa é a razão que a gente está aqui hoje. E você vê aí nos comentários, né, as pessoas realmente agradecendo a Deus, né, pela sua vida, e a gente então conversar um pouco sobre os frutos desse trabalho que você tem emprestado, né, ao reino de Deus através das redes sociais. Então, que de fato as redes sociais elas possam ser utilizadas por nós cristãos em favor do reino para a glória do Senhor, né? E que isso seja sempre. E que bom, né, saber que você está aqui e saber que diante de Deus a gente não tem do que se envergonhar, né? Eu sei que eu falo às vezes demais, mas eu ainda gostaria também de me apresentar, porque eu estou vendo muitas pessoas aqui que eu não conheço. Creio que também aí no canal de YouTube tem várias pessoas nos assistindo, né? E eu quero então falar bem pouco a respeito de mim. Eu sou a Cleo Peixoto, eu sou casada com o José Peixoto, tenho uma filha que se chama Danúbia. Ela, inclusive, também participa conosco, ela também entrou nesse ministério, graças a Deus, agregou, ela também dava o módulo, ensina, ela tem um módulo, né, onde ela ensina as mães a ensinarem sobre Deus para os seus filhos pequenos, e a gente já teve também uma demanda totalmente surpreendente, né, ela trabalha nessa área. Eu sou avó, né, ela é casada com o Anderson, e eu sou também avó, tenho 2 netos, tenho o Caleb com 7 anos e a Lia com, Caleb com 10 anos e a Lia com 7 anos. Inclusive, eu estarei com eles fazendo uma live na sexta-feira. Eles vão responder se criança é inocente ou se criança é pecadora. E eles vão responder isso biblicamente, com a própria vida deles, dentro do ensino que eles recebem, né? A gente vai estar falando sobre isso. E eu desenvolvo, né, o ministério, esse trabalho eu faço no Senhor, para o Senhor, com certeza, né, de discipulado, aconselhamento bíblico. A minha experiência sempre foi no presencial, né, Deus me preparou no presencial, mas hoje eu tenho feito isso no online, por conta da demanda, por conta da necessidade, e não tem como atender toda essa demanda presencial, né? A área geográfica não permite. E como eu disse, eu sou professora de escola dominical, onde eu ministro aula tanto para cristãos quanto para não cristãos, porque o meu foco ali é o evangelismo, né? Da certeza ali da salvação em Cristo Jesus. E hoje também eu sou produtora de conteúdo no canal Conselhos da Cleo, que estamos também transmitindo, né, pelo canal. O nicho é as mulheres, não necessariamente só as mulheres, mas eu procuro trabalhar ali dando conselhos bíblicos através de estudos devocionais, reflexões para as mulheres cristãs. E se você não se inscreveu, se inscreva, né, tem essa oportunidade, inclusive para compartilhar aí, né, esse conteúdo. Fernando, falei um pouquinho de mim, aí fica à vontade para você se apresentar, porque às vezes você fala assim, nossa, Cleo, mas aqui todo mundo me conhece. Não, todo mundo não te conhece. Sempre vai ter um que não te conhece. Então, se apresente e fale o que você achar, que também é importante, né, para que o público te reconheça e te identifique. Ô, Cleo, acho que o que importa de mim é falar do meu trabalho hoje na internet. Eu sou um cristão que fui por 30 anos de uma seita chamada Congregação Cristã no Brasil, e até então uma igreja muito desconhecida do público, todas as pessoas que não são da congregação desconhecia, e quando o Senhor me revelou o Evangelho,
eu conheci uma teologia robusta, saudável, e eu saí da congregação, então eu vi a necessidade de ajudar os meus amigos que estiveram nessa mesma realidade que eu estive por 30 anos, né? Essa realidade de engano, achando que era de fato cristão, e quando eu conheci o cristianismo, o evangelho, você recebeu o duro impacto da realidade que eu nunca soube o que era evangelho, nunca soube o que era cristianismo de fato, e saber que tem quase 5 milhões de pessoas nessa realidade, dentro da igreja. Pior do que isso, existe um exército muito maior de pessoas que nós chamamos na congregação de desviadas, que perderam a salvação porque cometeram algum tipo de pecado. E se existe 5 milhões dentro, existe 5 milhões fora, que são desviados, que perderam a esperança de serem salvos porque caíram da graça. E eu, diante dessa realidade, conhecendo o evangelho, que não tinha e não tem absolutamente nenhuma ligação com aquilo que eu aprendi durante a vida, eu fui compungido, creio eu, que pelo Espírito Santo, a gritar aos meus amigos que estão dentro da congregação, caminhando alegremente para a condenação por não conhecerem o Evangelho, por não conhecerem, não crerem no Evangelho, e pessoas que caíram da graça, segundo o dito popular da congregação, que sequer nunca creram em Jesus e já estão sem esperança de salvação, acreditando que são condenados, e eu fui compungido a gritar, a falar com essas pessoas que foram ignoradas. Durante 100 anos, isso me impactou, Cléo, porque durante 100 anos essas pessoas foram ignoradas pelos cristãos. Ignoradas em que sentido? Os cristãos que conheciam a teologia, que eu tinha acabado de conhecer, que conheciam o cristianismo, que eu tinha acabado de conhecer, achavam e acham, muito deles, que esse público, congregação cristã no Brasil, são crentes. Tem alguns probleminha, mas são crentes. Tem alguns errinhos, mas está tudo bem com eles. Então, a CCB foi ignorada pelos cristãos. Ela nunca foi vista como um campo missionário pelos cristãos. E eu falei, eu tenho muito pouco conhecimento, mas o pouco conhecimento que eu tenho sobre o Evangelho está muito à frente, mas anos-luz à frente do que 5 milhões de pessoas que estão ali dentro sabem sobre o Evangelho. Ou seja, absolutamente nada. Então eu falei, com toda a minha deficiência, com todas as minhas limitações, eu quero gritar para esse pessoal. Porque eu descobri que a mensagem ela é simples. É Cristo. É a justificação pela fé. É uma doutrina que a congregação não faz ideia do que é isso. É assustador eu falar isso. É congregação cristã no Brasil. Mas uma comunidade de cristãos que não sabia o que era justificação pela fé. E ninguém falou nada para eles. Ninguém pegou no ombro deles e chacoalhou eles e falou, amigo, justificação, como dizia Lutero, é a coluna da igreja. Se não tem, não tem igreja. Se você não sabe o que é justificação pela fé, você não tem evangelho, você não tem Cristo, você não tem nada. E eu, nesse desespero, eu fiz um canal, né? E um canal que hoje eu agradeço a Deus pela iluminação que eu tive de colocar Caminho de Damasco, que representava muito a minha história. Não que eu sou o apóstolo Paulo, misericórdia. O apóstolo Paulo chega se mexendo no sepulcro e ouvir uma blasfêmia dessa, mas pelo sentido de conversão. Porque eu era um camarada muito religioso, que acreditava piamente naquilo que a congregação acredita, e o que é que eles acreditam? A salvação pelas obras. Então eu me gloriava da minha infância, eu me gloriava da minha adolescência, eu me gloriava do que eu tinha feito para Deus. E isso piora quando eu tenho contato com uma teologia ainda mais mística dentro da CCB, não sei se vai dar tempo para a gente falar, e esse ego meu, ele infla ainda mais, mas eu sou impactado, né? Aí o nome Caminho de Damasco, em nenhum momento eu sou impactado por essas doutrinas cristãs, pela justificação pela fé, eu sou impactado pela depravação total, eu sou impactado pelo solo escritura, a ponto daquilo virar a minha vida de ponta cabeça, nesse encontro que eu tive com Deus das Escrituras,
né? E eu creio que se as pessoas, eu pensei, se as pessoas conhecerem isso que eu estou conhecendo, o que está acontecendo comigo vai acontecer com elas. E eu criei um canal chamado Caminho de Damasco, mostrando esse momento de um legalista desistindo de si mesmo, conhecendo a profundidade da sua pecaminosidade e abraçando a cruz de Cristo. E eu queria que os meus amigos da congregação também conhecessem. Aí você tem uma hora que eu crio o canal, coloco o nome de Caminho de Damasco, e você tem uma decisão muito difícil a se tomar, né? Como eu vou abordar isso? Né? Eu tinha uma encruzilhada aqui. Eu vou falar os CCBs, mas como eu vou falar? Como eu vou abordar? E eu percebi que durante 100 anos, essa de história da congregação e também muitas abordagens que eu via homens de Deus fazendo a pessoas da congregação cristã, não chacoalhava de fato um CCBano. Não chacoalhava de fato, porque quando você falava assim, olha, a salvação é pela fé em Jesus Cristo, o CCBano olhava para você e falava assim, é verdade, a salvação é pela fé em Jesus. Nós somos salvos somente pela graça, é verdade. A salvação é somente pela graça. Ele se achava dentro daquilo. Por quê? Porque a congregação ela tem um problema. A congregação pega esses termos bíblicos, graça, a fé, igreja, vários termos bíblicos que são palavras-chave das Escrituras, e ela transtorna o significado na cabeça do CCBano. De forma que você está falando da graça, ele está entendendo a igreja dele. Nós somos salvos pela graça. Você, Cléo, entende o que eu estou falando? Um CCBano, ele está filtrando a tua palavra, é verdade. Nós somos salvos pela graça. Mas a graça para ele é óbvio. É a instituição, congregação cristã no Brasil. Então, quando eu ia nessa passividade falar com eles, olha, nós somos salvos pela graça. E ele vai dizer, é verdade, que lindo, como esse menino fala bonito, olha aí que bênção de Deus. Então, se eu for por esse caminho, de falar tranquilamente, explicar o evangelho, eles vão concordar comigo, eles vão achar legal, mas não vai mudar absolutamente nada. O que vai acontecer? Eu não vou ter problema. Se eu falar assim, olha, a salvação é assim, assim, assado, eu não vou ter problema. Mas não vai mudar absolutamente nada para o CCBano, no sentido de que ele vai achar que eu vivo isso. Isso não é para mim. Essa mensagem passou por cima da minha cabeça. Então eu tomei a decisão de falar pro CCBano, ei, você está debaixo da ira de Deus. Tudo que você aprendeu até hoje está te levando para a condenação. Eu estou falando com você, você não crê na graça. Você abraçou a salvação pelas obras e eu vou provar para você. Só que isso vai me levantar muitos problemas para a minha vida. Porque a partir do momento que você atacar a instituição no sentido de que falar o que você aprendeu não é palavra de Deus, você está no engano. Não, vocês não têm revelação. Não, Deus não revela a palavra para vocês. Deus já revelou a palavra, eu só na Escritura. Quando eu for na veia e falar, é com você que eu estou falando, eu vou ter muito problema. Mas eu quero fazer isso. Eu quero fazer o CCBano deitar à noite e não dormir de raiva de mim. De raiva de mim. Mas eu quero provocar ele, como dizia o apóstolo Paulo, provocar ele. Sabe? Aí eu vou contestar esse moleque. Eu vou calar a boca desse moleque. E quando ele falar isso, ele vai para a Bíblia. E quando ele for para a Bíblia, ele vai deparar com o Evangelho. Ele vai deparar com as realidades das Escrituras. Por mais que ele me odeie, mas ele vai perceber que faz sentido, que ele viveu uma mentira. Então eu criei um canal chamado Caminho de Damasco e que eu vou, assim, de uma forma muito frontal, falar com o CCBano. Certo? Com o CCBano. Mas qual CCBano que eu quero falar? O meu público no meu canal, eu estou falando com o CCBano que ele percebeu que tem alguma coisa errada. Alguma coisa não está batendo, ele já está incomodado. E eu vou falar para ele, olha, você não está errado, você não está louco. Porque quando você começa a desconfiar da CCB, a lavagem que você tem no teu cérebro feito pela instituição, você começa a falar para você mesmo, eu estou louco, eu estou endemoniado, você
Senhor, tem misericórdia. Tem espírito contrário falando algo contrário que eu aprendi na congregação. O meu canal é, não, você não está louco. A Bíblia é contrário a tudo que você aprendeu dentro da congregação. E aí eu abri esse canal para falar com esse público que, na minha percepção, foi abandonado durante os 100 anos de que ela existe. Entende, Cléo? Então eu coloco assim, eu não deixo hoje no meu canal, eu não deixo um CCBano pecar em paz. Eu vou incomodar ele. Esse culto que esse ancião pregou, que nós somos salvos pelas obras, isso é uma heresia diabólica. E se você crê nisso, você está debaixo da ira de Deus. O que aconteceu durante 100 anos é que nós deixamos a congregação pecar em paz. Eu falei assim, eu não vou deixar esse povo pecar. Você quer morrer no engano? Você vai morrer, mas eu vou morrer gritando para você. Isso é pecado, isso não é bíblico, isso não é escriturístico, isso não é história do cristianismo, isso não é evangelho. É mais ou menos isso, Cléo. Que é o Fernando, que é o canal. Tá. Fernando... Ô, Cléo, perdoa o meu jeito de falar, tá? Eu sou meio assim, meio pentecostal para falar, e os presbiterianos ficam me assustando. Eu falei, esse moleque tá nervoso, mas é o meu jeito. Nessa questão você sai do Paulo e entra no Pedro, né? Você é mais Pedro aí, no caso, né? Nessas horas é mais aquele Pedrão de cortar a orelha. Só que agora eu quero comparar você com o João. Tá, olha só a diversidade de discípulos e perfis, né? Por que eu quero comparar você com o João? Porque contrário do que muitos podem interpretar sobre a sua atitude, talvez até pela forma, vamos dizer assim, até do seu entusiasmo, de como você fala, as pessoas podem interpretar isso de uma forma equivocada. O que eu quero dizer para você? Esse é o verdadeiro amor bíblico. Por que esse é o verdadeiro amor bíblico? Porque você está correndo riscos. Sim, bastante. Né? Você está correndo riscos, você sofre perseguições. Depois eu vou fazer uma pergunta aqui, talvez você vai poder esclarecer isso melhor. Mas você está dando o seu sangue, né? Eu vou dizer até a sua própria vida, porque é muitos riscos envolvidos, por amor a essas pessoas perdidas. Sim. Ou seja, você queima a sua imagem, às vezes até a sua própria reputação, para que eles não continuem indo para o inferno. Perfeito. Então, eu como espectadora, né, observadora, eu interpreto, vejo muito, aí sim, embora João tenha, receba o título de apóstolo do amor por causa do jeitinho dele, o seu não é, o seu é o jeito de Pedro, mas é um amor bíblico, porque as pessoas interpretam errado o amor, né? Na brandura, na forma de... E na verdade não é isso. Como que você vê uma pessoa enganada, no auto-engano, sendo enganada no auto-engano, achando que está agradando a Deus, achando que... E, na verdade, ela está indo para o inferno. Então, prossiga, continue, né? Porque... E assim, Cléo, eu sempre vejo assim, as pessoas vão me acusar de ódio, de alguma coisa assim. Eu lido com tranquilidade com isso também, porque eu sei que tem pecados em mim. Você entende, Cléo? E não tem como eu começar a fazer uma live quando eu estiver perfeito. Não vai chegar esse dia. Então é claro que eu coloco assim, Cléo, é uma das coisas que me perturba o dia inteiro. Senhor, eu pequei. Eu errei do jeito que eu falo. E sempre vai ter erro. E sempre vai ter... Se você falar assim, Fernando, eu vejo ódio em você. Eu vou falar pra você que é mentira? Não existe ódio. Existe. Tristemente, existe um monte de contaminações em mim, de pecados em mim, que pela graça de Deus o Senhor vai me tratar. Certo? Mas quando eu faço esse trabalho, eu consigo ver respaldo bíblico para fazer o que eu estou fazendo, apesar dos meus pecados. Mas eu sempre coloco, eu não estou chamando as pessoas a mim.
Eu quero que você olhe para Jesus Cristo. E em mim você vai encontrar pecado. É por isso que no meu canal também eu faço sempre um trabalho de indicar uma igreja. Olha, eu não estou aqui fazendo culto online para você, que agora vocês vão ser... Não, não. Procure uma igreja bíblica. Eu vou ensinar para você saber o que é uma igreja bíblica, porque para ele não existe vida fora da congregação. Então, pecados em mim, quando as pessoas me acusam, você isso, você aquilo, eu falo daquela frase que eu aprendi com o irmão Spurgeon. Olha, todos os pecados que você fala de mim é apenas a ponta do iceberg. Eu sou muito pior do que você imagina. Mas eu me glorio, porque Deus morreu por um pecador miserável. E é esse Deus que eu quero apresentar para você. Então eu não tenho dificuldade assim, sabe, Cléo? A pessoa fala, você tem ódio, você tem isso, você tem aquilo. Eu tenho mesmo. Tenho mesmo. Mas olha para esse Cristo aqui que eu estou apontando. Ele ama pecadores como o Fernando. Perfeito. Até porque se você fosse esperar ser perfeito para fazer o trabalho, a maior quantidade de CCBanos que já saíram através do seu trabalho iria para o inferno, né? Estariam lá. Porque perfeito você só vai ser na glória, né? Então não tem mesmo como esperar. E se você for olhar para os discípulos de Jesus, qual daqueles você, pecador, chamaria para trabalhar com você? Né? Meio que nenhum deles. Eram então, péssimos, você está dentro. né? Você está dentro. Então, fica fácil em relação a isso. Exatamente. E também, assim, para pensar um pouco, Fernando, acusação não vem de Deus. A acusação não é de Deus. Infelizmente ou felizmente, a acusação ela é diabólica. Então, quando nós somos acusados, quem acusa é Satanás. Porque Deus, ele trata com amor, ele trata com misericórdia, ele trata com perdão, ele chama para o arrependimento, ele consola, ele conforta, ele confronta. Então, também saber identificar um pouco dessas vozes, né? Você falou, Fernando, que você ficou 30 anos na CCB. Eu imagino que seja, talvez, desde o seu nascimento. Eu fiquei pensando, com 30 anos de uma denominação, e assim, né, acreditando que aquilo era verdade, tô indo para o céu e de repente aí eu descubro que não é aquilo. Explica para nós como é que foi a sua regeneração dentro dessa seita que não pregava a palavra de Deus, né, enquanto escritura. E fala para a gente sobre esse processo, sabe? O que você passou ali? Como é que foi? Eu não consigo imaginar, assim, como é que você lá dentro, eu sei que você ocupava uma posição de liderança, eu sei que você era uma pessoa reconhecida, você era, vou usar aqui, entre aspas, e talvez até fosse isso mesmo, né? De onde você, o tapete, era um tapete vermelho colocado, e você... você ensinar. Então eu fico pensando assim, porque essa leva que eu tenho trabalhado, o pessoal que foi para minha sala, foi tudo pós-pandemia. Agora, e no seu caso? Conta aí um pouco. Exatamente, Cléo. Hoje eu tenho muita preocupação já comecei a ficar preocupado com a debandada de CCB, porque isso pode se tornar uma moda, você entende? Então, meu Deus do céu, essas pessoas estão indo para a igreja, será que elas foram de fato regeneradas? Vamos tratar de santidade, vamos tratar de... Sabe? Então eu tenho essa preocupação porque é muita gente hoje. Mas quando eu saí, eu não conhecia absolutamente ninguém que saiu da CCB. E as pessoas que não são da CCB não fazem ideia do que é sair da CCB. Você não faz ideia. Porque, assim, uma marca da congregação cristã é o orgulho, né, de você fazer parte da graça. A congregação, ela é a graça para as pessoas. Não existe você chegar num CCB e falar de graça, ele entender alguma outra coisa que não seja a instituição dele. Não existe. Então, eu estava na graça. Eu nasci, olha para você ver, até um dia eu falei com um cooperador de jovem, que hoje é cooperador de jovem, eu falei assim, você nasceu em pecado. Ele falou, jamais, eu nasci na graça do Filho de Deus. Você vê? E ele falou que ele nasceu na graça, porque isso é muito normal. Então eu nasci na graça do Filho de Deus. Eu tinha um desprezo desde criança por qualquer pessoa de qualquer outra denominação. Era muito comum, por exemplo, você estar sentado com um assembleiano e não saber... Eu dou essa enrolada aqui, Cléo, mas não esqueci da sua pergunta não, tá?
Eu só estou querendo colocar a mente de um CCB na tua mente. Então você sentava com um assembleiano para conversar e você não sabia que ele era assembleiano. Ele começava a contar uma obra para você. Uma obra é algum sinal, prodígio, milagre. Isso é... O CCB adora isso, né? E o assembleiano começava a contar alguma obra para você e você chorava e você falava, meu Deus, que coisa linda, que coisa bonita que Deus faz, né? E no final da conversa, aí você perguntava, e o irmão congrega onde? Eu quero saber. Óbvio que você é da congregação, mas aonde é a tua igreja? É em São Paulo, em Curitiba, em qual bairro e tal? Não, irmão, eu sou do ministério da Assembleia de Deus. Era um balde de água fria. Tudo acabava para você. Aquele milagre que ele contou é mentira, não foi Deus, foi o diabo. Tudo acabou. Esse camarada, sabe assim, acabou. Ele te murcha. Poxa, eu estava acreditando nele. Né? Por quê? Porque se você não está dentro da congregação, coitado, você é no máximo um primo. Rodou muito essa conversa, né? Os primos eram o povo da Assembleia de Deus. Então nós fazíamos esse trabalho de evangelizar as pessoas para que elas viessem para a congregação. Deus chamasse elas na graça. Olha que lindo. Chamar elas na graça. Senão ia para o inferno de ponta cabeça. Mas não tenha dúvida. Para você ir para o inferno, bastasse você morrer e não ter um funeral feito pelo ancião da congregação. Você não teve um funeral digno, sabe? Você não teve a cereja do bolo. Então, se você não teve um funeral da congregação, é óbvio, não há dúvida em nós, né? E no máximo, as pessoas mais boazinhas falam, Deus, no final Deus vai ver o que faz, né, e tal. Mas assim, jamais, jamais. Então isso para mim era muito óbvio. É óbvio. Eu nunca tive assim, um pensamento assim, será que a congregação... Não, é ridículo isso hoje, né? Hoje eu vejo pessoas da CCB questionando a CCB. Era algo impensável na história da congregação. É você questionar uma palavra. Então, quando subia alguém para pregar a palavra, não era ele falando, era Deus falando. Era Deus falando, era óbvio que era Deus falando. Então, Cléo, para Deus começar esse trabalho em mim, olha para você ver, foi eu um dia sentado diante de um computador, não na minha casa, num cyber, para estar fazendo algum trabalho, não sei, de faculdade, de colégio, não tenho certeza. E apareceu assim, pregação chocante. Paul Washer. E eu olhei aquilo com um olhar de zombaria. Eu falei, nossa, olha a mentalidade. Normal. Como que um camarada que não é da congregação cristã pode fazer uma pregação e essa pregação ser chocante? Isso é ridículo, porque ele não tem o Espírito Santo. Ele não tem o Espírito Santo. É muito ousado. Né? É um clickbait isso aqui. Como é que pode ter uma pregação chocante se ele não tem o Espírito Santo? E o que é o Espírito Santo? Para nós isso também era muito claro. A letra mata e o Espírito vivifica. Isso está no coração de todo CCBano. O que é a letra? É o estudo bíblico. Qualquer coisa assim que você estudou, preparou e vai apresentar para a igreja, é letra. É letra. O que é o Espírito? Aí o significado é muito amplo. Espírito é qualquer coisa que não seja letra. Se você fechou o olho, eu comecei a falar aqui, eu mudo o tom de voz e falo, Deus está me falando. É o Espírito, aquilo é o Espírito. Eu tive um sonho, é o Espírito. Deus me revela, aquilo é o Espírito. Qualquer coisa que não seja a Bíblia, o estudo bíblico é o Espírito. E óbvio que o Espírito Santo, ele só habita no meio do povo da congregação. E é óbvio que você é capacitado pelo Espírito Santo quando a própria igreja separa você para o ministério. Então, para você ser cheio do Espírito Santo a ponto de pregar, você tem que ser da CCB, você tem que ser do ministério e toda aquela coisa. Aí quando você vê um pregador com barba, é impossível isso. Ver um camarada falando de Deus com barba, esquece, a mente bloqueia, fecha, zero, acabou a conversa. Pregação chocante, eu fui escutar a pregação. E eu sou de uma vertente dentro da CCB, isso também me ajudou nesse processo, eu sou daqueles legalistas, né? Aquele camarada que não pode cortar unha, não pode pintar unha, não pode cortar cabelo, nada. Eu nunca dormi de shorts, eu nunca tive televisão na minha casa, eu nunca fui para um cinema, eu nunca fui para um circo, eu nunca fui para sabe assim, tudo isso eu vivi, então eu era aquele camarada legalista. E quando eu escutei a pregação do Paul Washer, foi chocante. Pregação chocante. Foi chocante. Eu falei,
caramba, faz muito sentido o que ele está falando e tal. Aí eu fiz um teste. Eu fiz um teste ousado, Cleo. Você vai dar risada. Eu cheguei na Cleo, vamos fazer um teatrinho aqui. Eu cheguei na Cleo e falei assim, Cleo do céu, eu fiz isso, Cleo. Muitas vezes isso foi quebrando dentro de mim. Tem alguma coisa muito errada. Eu fiquei impactado com a pregação do Paul Washer, mas jamais eu poderia falar que eu escutei a pregação de um batista. Jamais. Isso é ridículo, isso é pecaminoso. Mas eu cheguei na Cleo e falei assim, Cleo do céu, você é CCB. Eu escutei uma pregação numa reunião da mocidade lá em Assis, São Paulo, que olha, que foi aquilo, hein? Sério? Quem que foi? Ah, foi o irmão Cláudio da Água Rasa. Você tá brincando? E o que ele pregou? Aí ele pregou Mateus lá, rapaz, sobre os frutos, e falou isso, e falou aquilo, e falou aquilo. E quando eu começava a falar, as pessoas começavam a chorar. Eu falei, mas peraí, eu tô mentindo. Não foi o Cláudio da Água Rasa que pregou, foi o Paul Washer da Batista. Mas ele tá sentindo a presença de Deus, tá bem? Ele tá falando que tá certo. Ele tá falando que tá correto. Aí eu vou falar com gente mais graduada. Irmão, peguei um culto lá com o irmão falando de tal. Quem que é o irmão? Ah, o irmão ancião lá da Água Rasa e tal. Ah, meu Deus, como é que foi a pregação? Foi assim, que coisa linda, meu Fernando. É Deus puro. E eu dentro de mim, mas como Deus puro? Será que ele... Então tá certo, então o que o Batista está falando tá certo. Olha, é uma coisa infantil, mas isso foi me desconstruindo, entende? Eu falei, então, mas espera aí. Aí o Paul Washer, muitas pessoas falam dessa pregação do Paul Washer que foi um divisor de águas. Sim, para nós pentecostal foi um divisor de água, não a pregação em si. É claro que essa pregação impactou nós profundamente, mas o que vem por trás. Porque ele, o Paul Washer, naquele momento, representou para nós a introdução à teologia reformada. Eu nunca imaginei que existia uma teologia reformada, concisa, robusta. E eu falei, mas quem que é esse homem? Eu comecei a perseguir ele. E quando você vai buscando a internet vai trazendo para você. E eu fui tendo contato com essa teologia bíblica. Nós falamos reformada aqui para fim didático, né? Mas a teologia bíblica, aquela teologia robusta. E a gente eu comecei a avançar nisso, e aí você entra num grande... aí você começa o conflito. Eu comecei a fazer o quê? Aí entra o ponto. Eu comecei a reunir pessoas. E essa necessidade de olhar para as Escrituras foi crescendo no nosso meio. Olhar para a Bíblia, colocar a Bíblia como palavra de Deus. Ela faz sentido, é a Bíblia que é a autoridade. Nós temos revelações, eu acreditava ainda, mas a revelação tem que passar pelo crivo da Bíblia. E devagarzinho essas coisas foi desconstruindo dentro de nós. E nós fomos estudando. Aí você chega no ponto hard. É quando você começa a olhar para a pregação do púlpito e querer comparar a pregação do púlpito com a Bíblia. Esse é o nível hard que um CCB chega. Espera aí, o que ele está pregando está em dissonância com o que diz as Escrituras. E agora, com quem que eu fico? Com a revelação que Deus está dando para o servo de Deus ou com a Bíblia? Essa é uma decisão que você tem que tomar. Então isso, eu tive contato com as doutrinas, com o Evangelho de Cristo, Cleo, e isso para mim foi paulatino. Eu não foi um rompimento assim, sabe? Eu não consigo falar para você. Aí teve um dia que tudo mudou na minha vida. Não. Foi uma desconstrução paulatina. E, claro, a primeira coisa que eu tentei fazer na CCB é reformar. Já que vocês gostaram, quando eu falo que é um ancião, vocês dão glória a Deus. Mas quando eu falo que é um batista, vocês falam, Deus me livre, misericórdia, cuidado que isso aí, a letra mata. Mas eu vi que o problema aqui não era... o problema é eu não posso falar que é um batista, né? Então eu vou fazer de outra maneira, eu vou tentar reformar. Eu vou pegar essa ideologia que eu aprendi com os batistas, com os presbiterianos, e vou tentar trazer de uma forma filtrada para dentro da congregação. No linguajar CCBano, eu comecei a fazer isso. Entende? Então meu processo ele é paulatino e nessa luta em reformar a congregação cristã. Eu tinha até as pessoas tiraram sarro de mim, que eu tinha uma pasta no meu computador chamado Em Defesa da CCB. Hoje as pessoas olham para mim e falam, rapaz, eu conheci você quando você tinha uma pasta no teu computador, estava escrito Em Defesa da CCB. Você não tem moral para falar nada não, Fernando, fica quieto. Eu dou risada, que eu já fiz isso mesmo.
Ô, Fernando, e é interessante que tem duas lutas aí, né? Uma, porque você falou no início a respeito do seu orgulho de viver na graça e ser salvo em Cristo, entre aspas, pela graça. Quebrar Certo. isso que você tinha aprendido tudo errado, acho que já foi um problema complicado. Depois, essa coisa que eu acho que seria mesmo a primeira iniciativa, que muitas pessoas de fora da igreja até conversam sobre isso, né? Ah, mas por que você não tenta evangelizar quem está lá? Ah, mas e se eu ficar lá, eu não vou? Quer dizer, você fez essa tentativa com muita bravura, né? Até porque você tinha essa liberdade ali dentro, por conta de você poder ocupar o púlpito, poder falar com... Quer dizer, você podia falar com todos ali, né? Tanto Sim. com os membros comuns, quanto a liderança, né? E não... E houve alguém que veio com você, se converteu, entendeu? Deixa eu falar para você sobre isso, Cléo. Muitas, assim... Ó, hoje, lá em Londrina, por exemplo, que é onde começou o nosso grupo, eu acho que na comunidade cristã de Londrina, eu posso estar exagerando, mas beira 200 pessoas para CCB. É muita gente. Em Curitiba, é assim, é muita gente. Eu ficava nessa ponte aqui entre Londrina e Curitiba, né? E aí, Cléo, é muito interessante isso. É muito interessante que pessoas que estão reformando a CCB, elas pensam que... Eu estive nesse processo. Esse processo, para quem está tentando reformar a CCB, é muito dolorido. Muito pesado. Eu tenho dó. Tem canais na internet de pessoas que são críticos, assim como eu, só que eles são da CCB. Então eles falam absolutamente tudo que eu falo, só que de uma maneira mais... como é que eu falo? Enfeitada, né? Mais adocicada. Nós chamamos de agridoce, mais adocicada, né? Se eu falo abertamente que a CCB é uma seita maligna, eu faço seita maligna, mas eu faço para chocar, porque toda seita é maligna, né? Não existe seita benigna, né? Mas eu coloco o maligno, o diabólico, para chocar mesmo, para deixar o camarada assim com raiva e eu vou desmascarar ele, né? O reformador, o agridoce, aqui até o Gedeone colocou, ele fala a mesma coisa, só que ele fala, cuidado, gente, esse ensino, esse é um ensino sectário, isso é uma heresia. Então ele está falando a mesma coisa, só que de uma maneira mais doce. Essas pessoas, ela tem um trabalho muito difícil, porque eu já estive no lugar dela. E qual é o B.O., quando eu comecei a pregar o evangelho, trazer essa teologia que eu estava aprendendo para dentro da congregação, rapidamente as pessoas começam a perceber que, Fernando, peraí, isso que você está falando está indo contra ao que o irmão Milton pregou no culto à noite ontem. E aí, meu irmão, o que você está falando? Quem está errado? Quem está certo? Aí você, ainda muito assustado, né, você pega a Bíblia e fala assim, irmão, você está com a Bíblia. Se o que eu falei tem base bíblica, é Deus falando. Se o que o Milton pregou tem base bíblica, não, Fernando, mas o que você falou é lógico, é muito mais bíblico. Agora, se o teu é bíblico, o que o Milton pregou antes é o quê? E aí, Cléo? Você fala, irmão, você é diabólico, Fernando. Eu não queria falar isso, mas... Irmão, e aí, Cléo, aí você tem dois tipos de pessoas. Isso começa a te matar, Cléo. Isso me matou, foi me matando aos poucos. Um grupo de pessoas fala, Fernando, que salvação gloriosa. Meu Deus, que coisa linda, que Jesus maravilhoso. Eu quero servir a Deus, eu quero esse Jesus. E ele entra no evangelho e ele começa... Tem outros que ele não foi alcançado pelo Espírito Santo, mas ele entendeu. Ele entendeu o que ele entendeu? O evangelho e creu? Não. Ele entendeu que ele foi enganado. Ele entendeu que o que o pai dele falou para ele a vida inteira é uma tremenda de uma bobagem. O que ele tinha medo era uma tremenda de uma bobagem. Ele entendeu. E quando ele entendeu, sem o evangelho, sem a revelação do Espírito Santo, o que tem no coração dele apenas? Revolta. Vocês passaram a mão na minha cara. Aí ele começa a ficar assim,
eu vou desmascarar. Ele começa a tirar sarro da igreja, no sentido de, tô nem aí pra vocês, ele começa a desrespeitar pai, ele desrespeita os mais velhos, e daqui a pouco ele pega, vai pra balada, e daqui a pouco ele experimenta uma bebida, aí ele fuma um cigarro, porque eu tô livre, porque ele não tem esse negócio de perder salvação, e pum, vai pro mundão. Quando vai pro mundão, a igreja vira pra quem? É esses encontros que o Fernando tá fazendo. É isso aí que ele ensina. É isso aí que ele ensina nos encontros dele. Aí você começa... Ele vira um desigrejado, o Gabriel colocou bem, começa, não preciso de igreja, só passaram a mão na minha cara, só me enganaram. E ele começa a se tornar um liberal, um libertino. Começa a se tornar um libertino. E aí você vai e fala, caramba, aí as pessoas começam a te acusar. Essas reuniões, reunião do Fernando lá. Não veio, esse é os frutos que tá dando. Esse é os frutos que tá dando. Isso aí que tá. Esse é o resultado. E aí você fala, caramba, é melhor deixar eles no engano mesmo. É melhor ele deixar eles na gaiola preso mesmo. Sabe? E você sem um apoio, sem um apoio de uma igreja bíblica, essa molecada sem uma igreja bíblica e você continua ali, é só o Fernando que está ensinando para nós. Fica aqui dentro. Bom, é que ele não achou outro lugar lá fora. Não existe. Mas para mim, não dá para ficar aqui dentro. Porque o cara só fala abobrinha. O que ele está pregando não tem nada a ver com o que eu aprendi com o Fernando. Mas o Fernando continua aqui. Mas para mim, ficar aqui não dá. Sabe de uma coisa? Vou ver minha vida. Entende, Cléo? Aí a irmandade começa... Aí, Cléo, aí começa o nível de perseguição e começa uma guerra interna dentro de você. Porque tem vários problemas. Eu sou um pecador. Sabe, Cléo? Eu olho para você, você falou assim, Fernando, eu tô te elogiando aqui, mas eu creio que você não vai se orgulhar. Cléo, vou falar bem a verdade para você, quando eu vejo pessoas, a multidão de pessoas que vêm falar comigo no WhatsApp, eu tenho temor, me dá uma coisa assim, porque eu sei quem eu sou. Você tá entendendo? Por mais que eu veja o que Deus está fazendo, eu sei quem eu sou um trapo imundo. Só eu dependo da graça de Deus. E agora, sem o apoio de uma igreja bíblica, e essa igreja agora começa a se virar contra você. Eu passei coisas dentro da CCB assim, que se eu contar para você, você fala, não é possível. Pois é, passei. Por quê? Porque os resultados que começou a ter era só desvantagem para mim. Por quê? Os que criam o evangelho abandonavam o barco. Ia para uma igreja bíblica. O que a CCB falava? Olha lá, pegou o filho da irmã, fulano de tal, um menino tão crente, um menino tão fervoroso, um menino tão não sei o quê, foi pra Batista, foi pra Presbiteriana, tá com barba, tá usando short na rua, culpa do Fernando. Aí o outro povo, olha lá, tá vendo a irmãzinha lá? Tá namorando um cara do mundo, tá bebendo, quem, da onde? Do Fernando. Cléo, você vai entrando num desespero tão grande, eu passei por tudo isso aí. Tudo isso aí. E quem está defendendo a CCB, eles passam por isso aí. Ou seja, você morre, você é triturado. E aí você não tem um apoio, você não tem uma igreja bíblica, você não está em contato com o evangelho, você não está sendo discipulado, você não está andando com irmãos e irmãs piedosas. É uma enxurrada de tragédia na vida de pessoas que conheceram o evangelho e quer reformar a congregação. Misericórdia. Misericórdia, você não faz ideia. Então, respondendo a sua pergunta, esse processo, para mim, é assim, traumático. E não dá para me contar aqui, a gente já conversou. Para mim estar aqui hoje, para Deus me arrancar, para Deus quebrar esse orgulho dentro de mim, porque eu era o herói. Você não tinha ideia das promessas de Deus, de quem eu seria. Não dá para entrar aqui, é muita loucura, muita loucura. Mas Deus teve que me jogar no pó mesmo. Deus me quebrou mesmo, sabe? Eu agradeço a Deus por isso, porque eu fui pro pó absolutamente para Deus quebrar esse orgulho e graças a Deus, como me tem feito bem isso. O Fernando, te ouvindo, né, nesse seu processo de regeneração, eu acho, você pode até entender como paradoxal, mas totalmente coerente. Em que sentido? Eu vou colocar aqui, né? A seita, tá? Vamos chamar aqui de seita. A seita, ela está, de acordo lá com Coríntios, cegada no entendimento por Satanás. Então, o que Satanás fez lá no Jardim do Éden? Cegou o entendimento
e distorceu. Então, se você falasse assim para mim, Cléo, eles entendem, eles agradecem, ou eles reconhecem, aí teria alguma coisa errada. Se eles estão distorcendo, seja para quem vai para uma igreja bíblica, seja para quem se desvirtua, isso está totalmente coerente com quem está cegado no entendimento, que não foi iluminado pela verdade e continua no engano e no auto-engano proposto por Satanás. Perfeito. Então, existe uma coerência bíblica aí, né? Agora, quando você falou assim, olha, comigo saiu em torno de 200 pessoas. Eu na minha mente, assim, eu fiquei imaginando, parecendo aqueles refugiados, sabe? Campo de refugiado, eles indo de um lugar para o outro. E aí, tipo assim, agora a gente não tem para onde ir, para onde nós vamos? O que nós vamos fazer? Como foi isso aí? Como é que foi? Tá, eu saí, mas e agora? Quem vai me abraçar? Para onde eu vou? Que jeito que eu escolho esse lugar? Entende a minha pergunta? Sim, sim. Para onde? Isso. Tá, esse foi uma coisa engraçada, Cléo, porque quando eu fiquei muito tempo nesse dilema de sai ou não sai, nós já tínhamos um conhecimento bem aprofundado do que era uma igreja bíblica, sabe? Inclusive, nós fomos ajudados pelo pastor Paulo Júnior, né? Teve uma ocasião que esse grupo foi num culto que o Paulo Júnior estava lá. E o Paulo Júnior falou assim, ó, eu me proponho a ajudar vocês, mas vocês têm que sair da congregação. Enquanto você estiver debaixo do jugo daquela seita, eu não vou no grupo de vocês. Eu não vou no grupo de vocês. Então a gente já tinha um conhecimento do que era uma igreja bíblica, nós já sabíamos o que nós queríamos, que era uma igreja reformada, apesar de nós nunca ter frequentado uma igreja reformada. E eu, há 2 anos antes da minha saída, eu comecei a procurar igrejas reformadas em Londrina e achei a Comunidade Cristã de Londrina com o pastor Marcos Salles, que o Gabriel colocou aqui. E quando eu vi a pregação, as pessoas que estão dentro de uma igreja presbiteriana, séria, comprometida, de uma igreja batista reformada, séria, parece que elas perdem o encanto pelo evangelho. Mas eu queria que você tivesse na minha pele o que é encontrar um culto bíblico. É fora do sério. Quando eu vi o Marcos Salles pregando, e assim, é uma pregação para um CCBano que não entendeu o evangelho, insuportável. Porque lê Bíblia, e Jesus. Para o CCBano isso é insuportável. Mas para quem foi alcançado pelo evangelho, é como você encontrar um oásis no deserto. Você não tem ideia. E quando eu vi aquela pregação do Marcos Salles, falei, meu Deus do céu, não acredito que tem isso em Londrina. Não acredito que tem isso em Londrina. Mas aí, a dureza do meu coração. Se eu avisar o meu grupo dessa igreja, eles abandonam o barco de reformar a CCB comigo e vão tudo para lá. Eu não vou avisar. E eu morava em Curitiba. E fiquei 2 anos nesse dilema. Quando a coisa ficou insustentável, você não faz ideia. Assim, pegou fogo, incendiou, que não tinha mais o que fazer. Aí eu falei para eles, tem uma igreja reformada em Londrina. Eu morava em Curitiba. Eu falei pro Noede, inclusive eu vi ele entrando aqui na live, não sei se ele está. Noede e Gabriel, meus 2 parceiraços, né? Tem, Fernando? Tem. Não pode ser? Tem. Passei o endereço. Foram. E o que eu profetizei aconteceu. Nunca mais saíram. E eu, Cléo, eu fui para uma igreja presbiteriana na Silva Jardim. Eu nunca mais vou esquecer dessa igreja, porque é essa marca que traz, assim, que é muito gostoso, sabe? E eu cheguei na igreja, né, aquele jeitão meio ressabiado, porque para o CCB é melhor entrar numa balada do que entrar numa igreja, né? E entrei ali, tal. E era uma EBD, né, Escola Bíblica Dominical, nem sabia que existia isso, não fazia ideia. E foi uma irmã que deu essa EBD, Marilena, o nome dela. Marilena Campa. É um pessoal que comprou o hospital evangélico lá em Curitiba, tal. Uma irmã muito piedosa, assim, sabe? E ela fez uma pregação, um estudo bíblico em Oséias. Eu vou falar para você, é uma sensação que você não faz ideia. Eu sentei naquele banco,
quando acabou assim, eu falei assim, mas se eu vir no próximo culto, vai ter isso de novo? Porque na congregação, o dia que você achava um fio de evangelho, você falava, meu Deus do céu, quando será que eu vou achar isso de novo? Né? Falei, meu Deus, no próximo culto vai ter isso de novo? Eu fui lá conversar com o pastor, mas sempre assim, pastor, sempre... O pastor nem entendeu o que eu estava falando. Ele não entendeu o que eu estava falando. E eu vi aquela senhora de cabelo branco falando, eu lembrei da minha mãe, porque ela tinha mais ou menos a idade da minha mãe. Aquilo me matou, porque eu olhei para minha mãe, 60 anos dentro da congregação, que hoje, graças a Deus, o Senhor salvou ela, está numa igreja bíblica, numa alegria indizível e cheia de glória. Eu lembrei da minha mãe e falei, meu Deus, a minha mãe tem 60 anos naquela instituição. Olha o conhecimento da minha mãe. Olha o conhecimento dessa senhora. Aquela instituição destruiu a vida da minha mãe. A minha mãe não consegue falar de Jesus. A minha mãe não sabe nem... se eu falar para ela de Oséias, ela fala, nossa, mas existe esse livro na Bíblia? Sabe? Eu falei, meu Deus do céu, o que essa igreja fez comigo? O que essa igreja fez com a minha família? O que essa igreja está fazendo? Então, aquele dia para mim, Cléo, eu falei, nunca mais, mas nunca mais eu piso o pé dentro daquela igreja. Porque eu era o camarada que conhecia a teologia reformada, conhecia os pastores, tarará, estava tentando reformar, mas o dia que eu sentei na igreja e vi pão, falei, nunca mais eu piso. E foi o dia assim que, nunca mais, graças a Deus, depois daquele dia, nunca mais. Aí começa, é um outro processo, você entra num novo mundo, né? Mas aquela foi a marca assim, decisiva para mim, Cléo. A minha dúvida era se esse pão era quentinho ou frio, ou morno. Que blasfêmia. E isso eu classifico hoje, Cléo, esse ditado CCBano, é o pão quente é o que vem revelado. É uma blasfêmia. O que eles estão olhando é dizendo que a Bíblia, que tem 2000 anos que está escrita, vamos dizer assim, numa linguagem simplificada, é um pão embolorado, né? Eles estão falando que a Bíblia é um pão embolorado. E que nós precisamos, de fato, é uma nova revelação. Esse é um pão quente, é uma blasfêmia. Eu falei isso a vida inteira. Isso é uma blasfêmia. Eles chamam a Bíblia de pão mofado. Ô, Fernando, e quanto às perseguições? Daí em diante. Por exemplo, não, ela já começou eu ouço muito o pessoal que eu trabalho, né? Assim, é prantos, é choro, é dor. Quando eu comecei a ouvir, eu ficava assim, dias e dias, passando mal, por ver que eles relatavam que a família às vezes ia, as pessoas oravam, amaldiçoavam, fechavam as portas, enfim, se estava de um lado da rua, atravessava do... Como é? Eu fico pensando, então, como é que foi? Família, instituição, amigos? Ô, Cléo, eu vou falar uma coisa assim para você. De verdade, eu vou falar de coração para você. Eu, mesmo assim, depois de convertido e tal, eu tinha muita dificuldade com as doutrinas da graça, né? Tinha muita dificuldade, assim, para entender a eleição incondicional, a expiação limitada. E eu lutei muito com isso, sabe? Lutei, até enchia muito o saco dos pastores com isso, e como é isso e tal. Um dia eu vi a pregação do John Piper, e ele pegou um livro totalmente incomum para falar disso. Parece, eu não vou falar com certeza o capítulo, mas eu creio que foi 32 de Números, uma coisa assim. E aquele irmão fez uma pregação que parece que Deus destampou os meus olhos para enxergar esse Deus soberano, sabe? Então, isso foi muito providencial na minha vida, quando eu entendi a grandeza desse Deus, a soberania e o controle de Deus sobre todas as coisas, que eu estava passando um processo. A minha saída, ela foi uma junção de muitas coisas. Muitas coisas. Não dá para contar aqui. Então não foi só romper com a congregação. Eu faço parte da primeira remessa. Eu não tinha ninguém, eu não tinha um canal na internet para me olhar e me ajudar. Eu não tinha alguém que saiu da CCB para dividir a história dele comigo. Eu faço parte da primeira remessa.
Mas junto com isso... Que ano que foi isso? Porque essa remessa agora é de 2016, vamos colocar aqui, 2016, 2017, eu posso errar a data aqui, Cléo. Não vou cravar para você, mas é isso aí. É uns 3 anos antes da pandemia, 2 anos, 3 anos antes. É isso aí, é mais ou menos isso. Pioneiro. E, junto com isso, eu estava passando por um processo, mas muito pesado. Eu fui abandonado por todos que você imaginar. Todos, exceto pai e mãe, todos que você imaginar. Todos. Amigos, todos. E Deus soberanamente trazia algumas pessoas para estar com você ali, mas muito pouco. Mas teve gente ali que dava para contar nessas mãos aqui que passaram esse processo junto comigo e tal. Mas quando você se desliga da CCB, aí piora um pouco mais, né? Eu até não me esqueço a CCB, ela tem uns hinos maravilhosos, assim. É engraçado isso. Os hinos da CCB, boa parte deles são muito, muito bons. Até porque ele pegou esses hinos dos irmãos mais antigos, deu um Ctrl-C, Ctrl-V, mudou algumas palavras ali para ter o próprio hinário deles, mas as letras são magníficas, né? E eu lembro numa noite que eu estava absolutamente só, abandonado nessa tragédia toda que eu vivi, sem condição financeira, assim, destruído. Eu dobrei o joelho e abri o inário da congregação, e esse inário citava uma parte das escrituras que também nunca mais eu vou esquecer, que dizia assim: mesmo dos seus foi Jesus desprezado e condenado à morte também. Falando de Jesus, que Jesus mesmo dos seus, ele foi desprezado, abandonado, a cruz. E quando eu olhei para aquilo, o Espírito Santo veio falar comigo. Ele era sem pecado. Ele não devia nada. Ele era santo. Ele era justo. Você é um pecador. Toda tragédia que acontece na sua vida tem a sua mão de pecado por trás. Mas olha uma coisa. O meu filho foi abandonado por mim na cruz. Mas eu te abraço. Por causa do abandono dele, hoje, mesmo que todo mundo te despreze, eu te abraço. E aquilo, o Espírito Santo, mas eu chorei aquela madrugada, chorei. Eu fui muito confortado nesse processo que eu estava. Então, quando eu conheci as doutrinas da graça e vi esse Deus que regia soberanamente todas as coisas e que tudo contribuía de uma forma que eu não podia entender naquele momento, que tudo contribuía para o bem meu, apesar de eu não entender, apesar de eu perguntar por quê, Senhor, por quê? Aquela doutrina falou: eu guio a história. Porque eu acreditava muito na luta de anjo com demônio, de Deus com o diabo. Eu vivia numa batalha espiritual. Acabou. Não existe batalha espiritual. Deus não, no sentido que eu acreditava. Não, eu estou dizendo que existe sim uma luta, mas da maneira que eu acreditava, Deus não tem nenhum inimigo à altura. Deus rege todas as coisas e tudo vai convergir para o bem. Então, quando eu abracei essas doutrinas, que Deus abriu os meus olhos, no momento que eu mais precisava, eu senti paz no meio de toda a guerra. E pela misericórdia e graça de Deus, Cléo, eu carrego isso até hoje. Eu sei de uma infinidade de pessoas que me odeiam, pessoas que falaram que ia me matar e que não sei o que e tal. Cléo, não é eu, mas o Senhor em mim. Eu não sinto isso. Sabe, eu não vejo isso. E é tão tranquilo isso pra mim, que às vezes eu encontro pessoas que, assim, falaram pra mim: Fernando, aquele cara ali, rapaz, ele te odeia, ele, nossa, meu Deus do céu, ele vai te pegar e não sei o quê, e de repente eu trombo com ele. Mas eu tô tão em paz, eu tô tão tranquilo, eu tô assim, tão amando essa pessoa, que quando ele tromba comigo, ele encontra comigo, ele não tem força de falar o que ele queria falar. Né? Na minha frente, Cléo, eu vou falar uma coisa assim que poucos CCB provaram isso. Na minha frente, nunca um CCB desfez de mim. Na minha frente, nunca um CCB me xingou. Na minha frente, nunca um CCB me disse. Nunca. Pode ser nas redes sociais aqui, eles tal. Mas quando eu encontro eles, Fernando, que saudade, não sei o que, tal. E eu sei que essa pessoa falou isso, falou aquilo, falaram pra mim aquilo e tal. Eu sei que ela me odeia. Mas assim, Deus me deu uma tranquilidade. Até hoje, pode ser que amanhã mude isso, não sei, né, Cléo? Mas assim, é perseguições, é ameaças de todo tipo e tal.
Até a minha esposa, ela fica assustada às vezes. Fala, meu Deus, como pode? Parece que você não se preocupa, mas é a graça de Deus que você passa por processos que quem está de fora fala, eu não suportaria, mas eu que estou passando, não estou vendo nada. É muito interessante isso, é a graça de Deus, né? Até porque, né, Fernando, isso tem muito a ver com o que o Senhor Jesus Cristo disse. Aqueles que quiserem andar piedosamente comigo serão perseguidos. Então, quer dizer, e incrivelmente... E a ordem, né, Cleo? A ordem é se alegrai nesse dia. Então, para mim, é uma grande alegria. O que me aborrece, isso é verdade, Cleo. Isso eu me preocupo e você pode não acreditar, mas é verdade. Será que eu pequei? Será que, de fato, eu estou pecando contra o Senhor? Então, essa luta eu tenho. O meu maior incômodo hoje de ter um canal é, será que eu estou pecando? Será que, poxa vida, Senhor, me abre meus olhos, se eu estiver pecando contra o Senhor e tal, me ajuda e tal. E aí falo com os irmãos piedosos, irmão, você vê alguma coisa lá? Me fala, ó, Fernando, isso aqui não e tal, por favor, me fala. Mas assim, ameaças, medo e tal. Até tem canais que, na internet que se levantaram para se opor aos críticos e a mim. Assim, mas eu tenho uma tranquilidade, eles vêm falar comigo, teve um que veio falar comigo, Fernando, meio com medo. Você fez um vídeo falando da CCB, eu posso refutar o teu vídeo? Você deixa eu usar a tua imagem? Ele só vem fazer essa pergunta porque judicialmente daria problema se ele usassem a minha permissão. A maioria dos críticos não deixa. Eu falo, querido, por favor, claro que pode, pega meu vídeo, não precisa tampar o meu rosto, coloca o meu rosto e pode me refutar. Não tem nenhum problema, eu tenho tranquilidade para lidar com isso, graças a Deus. Assim. Então é a graça de Deus. Até eu vi essa semana, Cleo, uma irmã falando de crentes perseguidos, da igreja de fato perseguida, e ela perguntou para um desses irmãos que foi torturado, foi espancado, sabe? E perguntou para ele, viu, como é que você lida com o teu torturador? Essa questão de perdoar o teu torturador. E ele disse assim, olha, eu só não abraço eles porque eu estou algemado. Mas se eu pudesse, eu abraçaria eles. Ele não tinha mais nenhum dente na boca, de tanto soco e pontapé que ele levou na boca lá na Coreia, não sei de onde que é o país. Ele falou assim, eu não abraço ele porque eu estou algemado. Mas é uma graça que eles acessaram, que eu creio que esse mesmo Deus que eles servem, nós servimos também, sabe? E quando a gente fala, clama por misericórdia, o Senhor te reveste dessa graça e você passa por esse momento dando glória a Deus. Amém. Amém. E por falar nisso, Fernando, de dar glória a Deus, vamos pensar um pouquinho na questão dos frutos, né? Porque quanto mais espreme a uva, né? Melhor vai sair ali o vinho. Então vamos pensar um pouco nessa questão. Você tem noção, assim, ou você, em algum momento você pensou, depois daquele dia da nossa live, até hoje, né? Exatamente esses 9 meses, eu coloquei uma estatística aqui aproximada, que pode ser mais, pode ser menos, né, se a gente incluir todos, né, os alcançados dentro aqui do meu ambiente, em torno de umas 300 pessoas. Elas têm sido evangelizadas, discipuladas, ensinadas, aconselhadas. E a grande maioria dessas pessoas, nesse período de 9 meses, elas vêm, a maioria delas, a grande maioria delas, por conta daquela live ou das suas lives, né, em algum momento que às vezes é citado, às vezes elas assistem, né? Se você assim, quando você foi para o canal de YouTube, né, de acordo com a motivação, os objetivos que você tinha, você conseguiu dimensionar que Deus faria muito mais do que você pensou e idealizou? Fala um pouco sobre essa parte aí. Tá. Ô, Cleo, eu vou dividir essa resposta que eu vou dar em duas partes. A primeira parte é conversão de pessoas, né? Quando eu me propus fazer o canal, eu jamais imaginava que o Senhor salvaria tantas pessoas, como eu tenho visto, esse processo de regeneração, pessoas entenderem o Evangelho e crerem no Evangelho e confessar Jesus Cristo. Porque isso, de fato, não depende, né? Paulo vai dizer, eu planto, Apolo rega, mas é o Senhor que dá o crescimento, né? E a gente lança a mão de manhã, à tarde, não retira a mão, mas a gente não sabe qual vai crescer.
se é essa, se é aquela ou se é ambas. Então, eu ia pregar o evangelho, mas não tinha ideia, assim. Porque é algo, Cleo, você consegue entender que em 110 anos nunca aconteceu na história da congregação, nunca aconteceu na história da congregação. Um CCBano sair da CCB, que não é por pecado, ele saía escorraçado por pecado. O camarada atraía a esposa, ele mesmo se excluía e ia embora. Essa massa de gente saindo da CCB por causa do pecado sempre foi natural. De forma que existe o mesmo tanto de pessoas lá fora quanto existe aqui dentro. Se tem 5 milhões CCBano crente, fiel a CCB, tem 5 milhões que pecaram e estão no mundo sem esperança de serem salvos na sua consciência. Né? Então, o que está acontecendo de salvação hoje nunca aconteceu. Como que você vai imaginar que o Senhor vai alcançar pessoas assim? Não. Nunca imaginei que pessoas sairiam da CCB e procurariam igrejas bíblicas e, pasme, presbiteriana. Gente, eu como batista reformado, na cabeça do CCB, até meu irmão perguntar para mim da CCB, eu achei engraçado. Ele falou assim, como você consegue tirar uma pessoa da congregação e levar para presbiteriano? Não tem nada a ver. Porque tem dissidentes da congregação que eles colocam véu, é dissidente. Mas colocam véu, dão glória, não tem revelação. Aí até que eu entendo, é a mesma coisa. Mas presbiteriana, meu Deus, é impossível. Batista, como você consegue fazer isso? Né? Eles falam, eu consigo. Então, essa parte que é só o Espírito Santo que pode fazer, Cléo, eu não tinha ideia. Agora, a outra parte que essa eu tinha. Eu até falei, tem um amigo meu que ele segue eu no canal, que era meu amigo, nós convivia junto lá em Curitiba. Eu cheguei e falava para ele, quando eu estava no processo de saída, eu falei para ele, Wellington, eu conheço tanto essa congregação, mas tanto, que se um dia eu colocar a boca no trombone, eu vou abalar essa igreja. E ele deu risada, ele achou que eu estava brincando. Mas essa outra parte não é de conversão, Cléo. Mas o pensamento, a teologia CCBana é tão ruim, o esquema, a administração, o sistema da CCBC, o pensamento da Irmandade é tão ruim, que não precisa falar de teologia. Vamos falar de raciocínio lógico. Vamos falar do óbvio. O óbvio não faz sentido. Então, o dia que eu começar a falar para esse pessoal, pode ser que eles não creem. Pode ser que eles não sejam salvos. Porque isso depende do poder do Espírito Santo atuando. Mas eles vão ficar abalados, tão abalados, que eles vão falar assim, caramba, eu nunca tinha pensado nisso. Não faz sentido isso que eu acreditei. Pode ser que eles não sejam salvos, mas a congregação vai chacoalhar. Eu tinha certeza que quando eu fizesse um canal e começasse a falar, se eu tivesse pessoas me ouvindo uma vez que você me ouvir, você nunca é mais a mesma. Cléo, eu vou falar para você. Se a pessoa pode parar com raiva do jeito que ela quiser. Se ela assistir uma live minha inteira, ela nunca mais é a mesma. Não estou falando que ela vai ser salva, não, isso é Espírito Santo. Mas ela vai olhar para a CCB e vai falar assim, ela vai balançar. Por isso que o ministério da congregação, eles lutam para que as pessoas não assistam os críticos. Porque se ela parar de assistir uma live minha, que é de 2 horas, ela não é mais a mesma. Não é mais a mesma. Ela vai ficar incomodada. Ela pode continuar na CCB, pode continuar defendendo a CCB, mas algo mexeu dentro dela. Entrou algo dentro dela, que aos poucos ela vai ligando uma coisa na outra, uma coisa na outra, uma coisa na outra. Daqui 6 meses, daqui 1 ano, daqui 2 anos, essa pessoa ela está absolutamente frustrada com a CCB. Isso eu tinha noção que aconteceria. Isso eu vejo acontecendo. Interessante. Tá. Ou seja, o terror da CCB, né? Fernando. O Gabriel falando, eu lembro da primeira vez que vi sua live, nunca fiquei tão revoltado quando você chamou a Santa Cinza de seita diabólica. Foi um soco no meu estômago. Isso mexe. O cara fica tão revoltado. Hoje é irmãozão. Hoje é irmão, graças a Deus, numa igreja bíblica. Valeu. Creu no Senhor. Maravilhoso.
valeu a pena esse amor que você teve pela vida dele, né? Porque isso Exato. é amor. É isso que a gente tem que entender. Eu creio Isso nisso, é amor, Cleo. porque você não quer ele indo para o destino que ele vai no estado natural dele, né? Eu quero que ele Fernando, se às volte para as vezes, escrituras. muitas mulheres, né? E elas estão migrando aí para a igreja bíblica, nesse processo todo, elas falam assim, que elas têm muito medo mesmo, de estar errando de novo, né? Quando elas escolhem essa nova igreja para frequentar. E eu, inclusive, já tive relatos, eu já estou lidando com situações, né? Com esse perfil, que de fato fizeram a escolha errada mesmo. Por questões, às vezes, precipitação, às vezes não conhecer o que é, o que não é uma igreja bíblica, como procurar, né? E, com certeza, né? Estão aí em âmbitos que não, as escrituras não estão sendo pregadas, inclusive, famílias já estão em conflitos, né? Por causa disso. Como que você encorajaria essas pessoas a tomar uma decisão de fé sem maiores traumas, se isso for possível, sabe? Pensando nessa situação aí. Cleo, até hoje veio uma irmã falar comigo e reclamar da vida. Eu mandei o vídeo da igreja perseguida para ela. Foi bem engraçado, né? Eu mostrei para ela que não existe nenhuma perseguição. Então, encorajar, assim, quando o Senhor, eu creio que quando o Espírito Santo transforma de fato o coração de uma pessoa, ela segue o Senhor aonde quer que o Senhor vá, entende? Então, o meu encorajamento é para que ela creia. Eu acho, Cleo, eu posso estar muito errado, que todo esse sofrimento que a gente fala, porque assim, Cleo, eu tenho muita preocupação com essa ideia de que nós estamos sofrendo muito. Isso para mim, deixa eu te falar uma coisa, eu não estou me desmerecendo o sofrimento, mas eu estou dizendo que Jesus é muito maior do que isso. Eu queria que as pessoas olhassem com esse olhar e vissem esse Jesus maravilhoso. Porque teve um cooperador de jovens que ligou para mim e ele gritava junto com a esposa dele. Ele gritava, eu nunca vi aquilo, um homem gritar. Ele gritava. Porque acusaram, na hora que ele foi revelar que ele ia sair da congregação e tal, o ministério acusou ele de que ele estava traindo a esposa. Chamaram a esposa dele, uma cidade pequena, que todo mundo conhece todo mundo, ele era um camarada que era respeitado e querido da Irmandade. Chamaram a esposa dele e falou: não é normal o teu marido querer sair da igreja. Ele tá te traindo. Ele foi para São Paulo esses dias, tá indo para São Paulo, tem mulher lá. A esposa dele ficou abalada. Chegou a notícia para ele, assim, o mundo dele caiu. Toda a vida dele foi destruída ali, né? Tudo que ele criou. E ele gritou, ele ligou gritando para mim. E, Cleo, eu senti a dor dele, eu já passei por isso. Mas, meu irmão, nós não fomos chamados a olhar para o nosso sofrimento, nem para o nosso coração. Nós fomos chamados a olhar, olhando para o autor e consumador da nossa fé. E quando ele foi se acalmando, eu falei muito firme com ele. Eu falei: irmão, você entristece Deus com esse teu grito, com esse teu choro. Ele levou um como é que é, irmão? Falou assim: você entristece Deus com esse choro, com esse grito e com esse desespero. Sabe o que você está dizendo para Deus subliminarmente com todo esse grito, esse desespero teu? Você está dizendo para Deus: viu, Deus, por que você não me deixou no engano? Por que você não deixou eu caminhar tranquilamente para o inferno? Legal que você me revelou o Evangelho. Legal que você me mostrou a justificação, a glória de Cristo, a cruz de Cristo. Mas não vale a pena. Eu estou sofrendo demais. A minha reputação acabou. A minha vida está indo para o ralo abaixo. Deixasse eu ir para o inferno. Não, irmão Fernando, não é isso, não. Misericórdia. É isso mesmo que eu estou fazendo, irmão. Tem misericórdia. Eu falei: meu querido, quando a palavra fala para você se alegrar, é para você se alegrar porque, mesmo com esse sofrimento, aconteceu algo extraordinário na sua vida. O Senhor te arrancou das trevas e trouxe para a maravilhosa reino de luz. Você está me entendendo? O diabo está colocando os seus olhos no sofrimento, mas o Senhor te chama a colocar os olhos na glória. Ele te fez assentar entre os príncipes. Você é herdeiro de Deus e cordeiro em Cristo Jesus.
Os sofrimentos desse tempo não são para se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Por que você está olhando para o sofrimento? Você está falando do Espírito Santo. Me deixasse no engano. Pelo menos lá eu tinha alho poró, eu tinha peixe e pão para comer. Meu irmão, você está olhando para o lugar errado. Você entristece Deus. A ordem que Deus deu para você é alegre-se. Por quê? Porque você está sofrendo isso. Porque aconteceu algo extraordinário na sua vida. O Espírito Santo desceu nessa sepultura, que você estava lá como osso seco, sequíssimo. Juntou osso com osso, nervo, pele, e colocou em você espírito, e você levantou e você tem vida. Você é inimigo do mundo, mas você é amigo de Deus, camarada. Olha para isso, meu irmão. Aí ele, irmão do céu, tem misericórdia, Fernando. Eu vou cair de joelho aqui e pedir perdão. Pode pedir mesmo. Então, creu, eu assim, desculpa, eu passei por esse sofrimento, sabe? E eu não estou aqui para ser um exemplo, mas para dizer, meu querido, o diabo está te enganando. Olha para aquilo que... Por que você está sofrendo desse jeito? Porque aconteceu algo maravilhoso na sua vida. O Senhor te salvou. Quando você fica nesse mimimi, quanta prova, o que você está dizendo é, me deixasse. Se eu soubesse que para ir para o céu era esse custo, eu que preferi ir para o inferno. Você não tem nem ideia do que é o inferno e nem o que é a eternidade em glória no céu. Você perdeu. Então, qual é o encorajamento? Creia. Creia e abraça as promessas de Deus pela fé. Paulo vai dizer em Romanos 6, sabendo isso, considere como você de fato morreu com Cristo, foi sepultado com Cristo, mas ressuscitou com Cristo. Creia. Não estou vendo nada, só estou vendo o sofrimento. Mas você foi chamado não para andar pelo que você vê, mas andar pela fé. Olha para a palavra e fala, olha, eu sou amigo de Deus, eu sou herdeiro de Deus, eu sou cordeiro em Cristo Jesus, eu estou assentado em regiões celestes. O que importa? Cléo, quando você começa a abraçar essas promessas, abraçar e considerar que tudo isso é verdade, porque é verdade, olha, apóstolo Paulo, ele vai dizer, não são para se comparar. As aflições desse tempo não são para se comparar. Alguém que na prisão, na cadeia, falar, alegrai-vos no Senhor. Digo novamente, alegrai-vos, é uma ordem, Cléo. Você pode falar com autoridade para essas irmãs. Você, nessa tristeza, você está pecando contra o Senhor. A ordem é alegre, abraça o sofrimento. Teve um irmão, cooperador de jovem, ligou para mim esses dias. O que eu faço com esse sofrimento? Eu falei, abrace ele e dá glória a Deus. Ele ficou chocado. Abraça o sofrimento, irmão. Isso é uma alegria. Essa é a cruz de Cristo. Para nós foi dado o privilégio de não só crer, mas padecer pelo nome de Jesus. O que aconteceu com a nossa geração que não vê a alegria? Os apóstolos viram, nossa, que maravilhoso, nós estamos padecendo por causa do nome de Jesus. O que aconteceu com a nossa cosmovisão? Que nós não sentimos-nos privilegiados por padecer por causa de Jesus. É estranho. Então eu sempre trato essas pessoas com uma dureza. Mas uma dureza que vai curar elas e falar assim, meu Deus, eu tô doido, eu tô pecando contra o Senhor, tô fazendo igual o povo no Egito, queria voltar pro Egito, lá tinha alho e poró, isso é murmuração, Deus odeia isso, sabe? E você me fez pensar num outro perfil, esse perfil que relativiza o sofrimento comparado ao de Cristo, né? Mas também aquele perfil que até saiu da instituição, mas não tem coragem de assumir perante a família, perante a própria irmandade, para não sofrer. Para não sofrer. Para não fazer sofrer. Exato. Esses dias foi um camarada na minha igreja, Cléo, e assim, Cléo, eu conheço o CCB, eles são... Porque, veja bem, o CCB, ele era o centro do culto. Deus tinha que parar tudo que ele estava fazendo para falar com a Cléo. E a Cléo tinha a audácia de falar que se Deus não falar comigo, eu não volto mais da igreja. Então, imagina, Deus parava tudo e falava assim, Cléo, você veio aqui hoje, eu vi o teu choro, eu vi a tua lágrima, eu vi a tua dor, mas eu vou te encontrar aqui, eu vou te abraçar. E a Cléo sai, ai, Deus falou comigo. Eles foram criados nesse perfil. Eles acham que o mundo gira em torno deles. Entende? Então, quando eu vou falar com o CCB, eu tento quebrar esse mimimi de CCB, ai que prova, ai que luta, tudo é o diabo, ai que a unha encravou, o inimigo tá me perseguindo. É o mimimi, eu tento quebrar isso, né? Então eu sou meio duro para falar,
com essas pessoas que estão nesse processo. E aí vem um camarada aí, nós vamos tirar foto, e ele, não, teologia, que o senhor me converteu, que não sei o quê, tal. Vamos tirar foto. Mas tirar foto do lado do Fernando? Aí eu tô ferrado. Você tá entendendo? Aí vem todo mundo tirar foto, irmão, não sei o quê, tal. Na hora que todo mundo saiu, eu chamei ele. Falei assim, a tua fé é falsa, velho. Como assim? Eu creio no mesmo Deus que você? Claro, meu Fernando, nós creio. Eu sou teu irmão na fé? Sim, você é meu irmão na fé. Por que você tem vergonha de mim? Você sabe o que João queria dizer quando ele escreveu uma carta falando sobre as evidências de um salvo? Essas coisas vos escrevi para que vocês saibam que tem a vida eterna. Sabe uma das evidências de um salvo? Amor ao irmão. E sabe o que era amar o irmão no contexto dele? Era visitar o camarada na cadeia. E se você fosse visitar um cristão na cadeia, provavelmente você ficava lá. Levar comida? Então você é um cristão, fica aqui também. Era você abraçar o sofrimento do camarada. Isso era um amor. Andar com um cristão no primeiro século era assinar a sentença de morte. Mas a evidência de um salvo era amar o irmão. Não interessa o que vai acontecer, eu vou levar comida para ele lá na prisão, mas você vai ficar lá, não interessa. Eu vou lá. Você tem vergonha e você tem medo de tirar uma foto comigo, apesar de falar que é meu irmão. Você não quer tirar para não queimar a tua cara. Meu irmão, reconsidere se você de fato crê em Jesus. Você fala uma coisa, mas a tua procedência é contrária com aquilo que você falou. Sabe, Cleo? Então, com essas pessoas, reconsidere se de fato você crê em Jesus. Sabe? Uma pessoa que abraça Jesus, mas não abraça a cruz de Jesus. Que Jesus que você abraçou? Não quero sofrer, não quero perder minha moral. Não, você não está morto com Cristo. Você vive ainda, tristemente. Tá, muito bom. E por outro lado, Fernando, eu creio que, não sei agora aqui, ou pode ser que venha, né, pessoas assistir a gente, elas saíram da CCB, né, mas ainda está paralisada. Ela sai, mas ela está paralisada por quê? Porque ela tem medo. Com base em todo esse conhecimento que você tem, Deus, homens também, eu ouço, né, depoimento das mulheres, que às vezes acontece isso com eles também, né? Que orientação que você daria para esses paralisados? Pensa nos paralisados agora. Que estão com medo de ir para uma igreja bíblica, Cleo? É. Ah, Cleo, eu repetiria tudo que eu disse, Cleo. Para mim entra tudo dentro do mesmo pacote. É difícil, porque não dá para falar, não são salvos, não são pessoas salvas. Mas é uma grande pergunta que a pessoa tem que fazer a si mesma. Você de fato creu em Jesus? Cleo, nós temos na nossa cultura, Cleo, esse politicamente correto. E a pessoa vai falar assim, eu acho que eu não sou crente e tal. A gente já... Não fala isso, não. Você é um crente, você não sei o quê e tal. Porque a gente não quer ferir as pessoas. Mas nós temos que mudar essa abordagem. Eu tenho que falar assim, não, você precisa examinar mesmo. Eu estou paralisado, eu estou com medo. Olha, reveja de fato se você creu em Jesus. Sabe o que é? Porque às vezes nós caímos na tentação de querer fazer algum tipo de argumento para trazer essas pessoas para uma igreja bíblica. Não, vem que vai ser legal, que vai ajudar teu casamento, e você vai ter a Cleo fazendo discipulado com você, e não aconteceu nada com a pessoa. Então eu sempre desencorajo as pessoas no sentido de aquilo que Jesus fala, olha, as raposas têm os seus convites, as andorinhas têm os seus ninhos, mas o filho do homem não tem aonde reclinar a cabeça. Vou te seguir. Gente, você vê Jesus sempre desencorajando as pessoas. Porque quem de fato foi alcançado pelo Espírito Santo, ele vai dizer, Senhor, para onde eu vou? Se só tu tem palavra de vida eterna. Então, as pessoas ficam, Fernando, eu vou sofrer. Não, você vai sofrer mesmo. Fernando, nossa, se eu sair aqui, rapaz, eu vou me arrebentar. Você não faz ideia do tanto que você vai se arrebentar. Sabe? Porque se ela foi de fato alcançada pelo Senhor, Cleo, ela vai. O Senhor vai levar ela, entende? Então, se você está tão desencorajado e você está pensando em ficar dentro de uma seita, cultuando um culto que não tem Cristo como centro, e você se suporta ficar nisso porque você tem medo do sofrimento, meu querido, reveja de fato, examine, pois, a si mesmo
e ver se você creu de fato em Jesus. E você perceber que não, clame por graça, não tem outro caminho, Cléo. É cair de joelho e falar, Senhor, o Senhor não nos... Para os salvos, Cléo, o Senhor não deu um espírito de covardia. Não foi de temor. Para quem creu em Jesus, eles não estão revestidos com espírito de covardia, mas de ousadia, de intrepidez. Se você não sente isso, clame por graça. Senhor, eu não senti, eu quero viver esse cristianismo. Eu não estou vivendo. Será que eu não? Que transforma o meu coração. Eu encorajo essas pessoas a se derramarem diante do Senhor e ver que elas ainda estão perdidas em seus delitos e pecados e clamar por graça. Eu não teria outra resposta para dar, sabe? E também, partindo dessa orientação, aí tá, tomei o passo de fé, tomei a decisão. Também não entrar em qualquer porta, né? Ver se a igreja tem uma esse é o meu medo. Ver se tem um credo, né? Ver se ali tem disciplina, ver como é que a igreja lida com as questões bíblicas, né? Também eu acho que seria um segundo passo, segundo primeiro. Né? Eu sou muito claro no meu canal, né, em falar isso. Eu não falo assim, vá para uma igreja bíblica, e o que é essa bendita igreja bíblica, né? Então eu sempre coloco, a primeira coisa que você falou é confissão de fé da igreja, né? Eu sempre vou indicar a confissão de fé de Westminster, a confissão batista de 1689, eu sempre... tem uma confissão de fé, uma igreja top. Não, é um bom sinal. É um bom... Se não tem nem isso, olha... Ligue todos os alertas possíveis. Né? Mas se tiver isso, não é a questão final. Mas é para um CCB, não tem ideia. Então, tem isso? Tem. Então, já é uma igreja para você parar, começar a observar a pregação, se de fato o que eles confessam é de fato o que eles vivem ali no culto, na pregação e tal. Eu sempre vou tratar com teologia reformada, não estou desmerecendo nenhuma, mas é porque eu não vou vender algo que eu não compro, então sempre eu vou trazer enfoque da teologia reformada, as confissões de fé. Esse é para você colocar como crivo. A partir daí, é ter discernimento para ver e tal. Mas depois que a pessoa, um CCB já chega, ele já consegue ter capacidade de discernir, olha, essa igreja tem esse problema e tal. E sempre deixando claro, o CCB acha que tem que achar uma igreja perfeita, né? Não existe igreja perfeita. O céu, né? Mas existe igreja... Céu, né? Isso. O ponto é quem é a autoridade nessa igreja. É as escrituras? Então, qualquer problema que vocês tiverem será resolvido nas escrituras. É a revelação? É o ancião mais velho? É o papa? É o magistério? Foge de qualquer coisa que não tenha como cabeça da igreja Cristo. E Cristo na figura das escrituras. Esse é objetivamente as escrituras que revelam a mente de Cristo. Então sempre vou falar muito claro isso para eles. Muito bom. Você falando de igreja, a gente falando agora de confissão, falando de credo, né, uma orientação aí para esse destino. Agora vamos olhar um pouquinho, Fernando, do lado de cá. Agora nós vamos inverter. Você, como um CCB, olhando para a Cleo presbiteriana na instituição dela, tá? Que consideração, que orientação, o que você diria para os pastores, para os membros da igreja, em relação aos CCBs que estão chegando? Por que você saiu de lá? Lá a sua igreja é boa, por que você não ficou lá? Esse é um assunto... Como é que é isso? Esse é um assunto que me chamou muita atenção, sabe? Por quê? Essa é outra coisa. Que quem veio da CCB como eu enfrentei muita coisa dentro da CCB e eu sou ruim para fazer política. Eu não consigo negociar, entendeu? Se você, Cleo, falou para mim que é isso, e eu olhei nas escrituras, é isso, então é isso. Por que eu falo isso? Porque, por exemplo, você está lá no Congresso, né? Você está fazendo o Congresso. Aí você fala lá, a salvação é pela fé em Jesus. Ok. Eu olhei nas escrituras, conferi, é isso aí. Mas daí acaba o Congresso, vamos para as perguntas. Aí
Ô, Cléo, mas a minha avó, nossa, pensa numa mulher doce que vivia costurando na cadeira de balanço e criou nós, e não sei o que, e tal, mas era CCD, roxa, sabe assim, tal. Aí pensa numa tão doce, aí você tinha que conhecer ela, sabe? Aí, ela tá no inferno, Cléo? Como é que faz? Aí a Cléo falou exatamente a palavra de Deus no Congresso. Mas quando chega um CPF na frente dela, ela começa, então, porque também tem assim. E... Não. Poxa, peraí, a tua avó creu em Jesus, filha? Não, bicho, era uma CCP, cria na salvação pelas obras. Olha, a palavra diz isso. Por que você está mudando agora a conversa? Entende? Então, eu vejo um problema nisso. Então, quando eu abracei e conheci a teologia reformada, é isso? Isso é bíblico? Isso é as doutrinas da graça? Isso é fundamental? Então, isso para mim é muito sério. E às vezes quando eu cheguei, eu vi aquelas doutrinas, aqueles irmãos pregando aquelas coisas maravilhosas e tal. Meu Deus, com tanta força e com tanta poder nas palavras. Aí eu ia conversar com eles, com pastores, presbiteriano, batista. Eu vim da congregação cristã no Brasil. Eu gosto muito da congregação. Que orquestra bonita que vocês têm. Poxa, não faz sentido. Porque se o que você falou é a verdade, inegociável, que homens de Deus morreram, como é que você chega diante de um CPF, agora que eu falo que vem de uma seita, que contradiz tudo isso que você está falando, e você fala que gosta? Eu não gosto da congregação cristã, Cléo. As pessoas vêm a me ofender. Nossa, você tem ódio à congregação. Não é pessoas. Eu odeio esse sistema de ensino. Por quê? Porque se o que eu estou falando, o que eu acredito é a verdade, isso é falso. Mas essa falsidade não vai te dar problema com a Receita Federal. Não vai te dar problema jurídico. Vai te dar problema com a eternidade. Aquela igreja, ela é falsa. 5 milhões de pessoas que creem naquilo estão caminhando para condenação. Como é que você olha para aquilo ali e fala assim, eles têm alguns probleminhas. Não, eles não têm alguns probleminhas. Eles negam as doutrinas essenciais da fé cristã. Ô, Cléo, deixa eu falar eu estou dando uma volta aqui, Cléo, mas eu não esqueci da pergunta. Deixa eu falar uma coisa para você. Se amanhã, Cléo, todo o Brasil se converter à congregação cristã no Brasil, nós perdemos a Bíblia como palavra de Deus. Amanhã. Imagina, todo o Brasil batizou na congregação. Amanhã, a Bíblia não é mais palavra de Deus. Amanhã, nós perdemos a doutrina da justificação pela fé. Amanhã, nós não somos mais totalmente depravados. Amanhã, a graça não é o que Cristo fez. Você entende? Você tem um país pós-cristão. Se amanhã todo o Brasil se converter ao cristianismo. Então, o que eu quero falar com os pastores? Nós precisamos repensar isso. Porque se isso que você prega, o que eu prego, o que você fala é a verdade, isso é verdade no púlpito, isso é verdade no meio dos reformados, mas quando eu encontrar um membro da congregação, isso é a verdade. Essa igreja, ela é uma seita. E por que eu falo, eu quero humilhar a congregação e falar que ela é uma seita? Não, para você ter a compreensão de que a CCB é um campo evangelístico. É 5 milhões de pessoas perdidas. Cléo, os membros da congregação não sabem o que é evangelho. Você tem ideia do que é isso? Como você pode ver alguma coisa boa na congregação, sendo que o nome dela é congregação cristã, e eles não sabem o que é evangelho, nem quem é Cristo. Eles não sabem que Jesus é Deus. Você entende? Então, os pastores têm que ter muito claro que a CCB é um campo evangelístico. E você tem que olhar nos olhos da CCB, do CCBano, e dizer, meu querido, você está no engano. Você caminha para... Aí vem, eu não suporto esse comentário. O pastor vai falar, não, irmão, nós temos que ser doce, ser manso. Em 100 anos, com toda essa tua mansidão, o que vocês fizeram com a congregação? Vocês deixaram a CCB pecar em paz. Aonde estavam os presbiterianos esses 100 anos? Eu fiz essa pergunta para o Augusto Nicodemos antes da live. E ele falou para mim, Fernando, a teologia reformada é nova. Falei,
Paulo Ju, Augusto Nicodemos, aonde vocês estavam enquanto eu pulava, dava cambalhota, acreditava na salvação pelas obras? Por que que vocês não gritaram para nós? Falou, não, a teologia reformada é nova. O que que eu quero dizer, pastores? Eu falo para todo membro, todas as pessoas do meu canal, ao chegar numa igreja bíblica, sadia, fale para os pastores o que é a congregação, porque muitos deles, eles não fazem por maldade, eles não conhecem a congregação. Sim. Você está entendendo? Sim. Eles falam, eu entrevistei e eles falam exatamente isso mesmo. Eles não têm conhecimento da doutrina. Não têm conhecimento. Do nome, né, da instituição. E eu falo então para as pessoas, falem para os seus pastores o que é a congregação. Para que eles, os pastores, tomem consciência do tamanho do campo missionário que nós temos dentro do Brasil. E você acompanha as mulheres, Cleo. Você sabe a tragédia que são as famílias. Sim. 99% das famílias da congregação são destruídas. 100% da CCB não tem o evangelho. É um campo missionário dentro do nosso país. E por que que eu quero deixar isso claro? Para os pastores ligarem a antena e fazer como a presbiteriana. Você não sabe que vitória para mim foi ver o sino da presbiteriana reunir e dizer: a congregação é uma seita. E por que que isso é importante? Porque nós queremos humilhar os membros da CCB? Não! Porque é um povo a ser alcançado pelo evangelho. Você encontrar com um CCBano e quando ele vinha elogiar a tua orquestra, você falar: meu querido, você vai com uma orquestra e tudo pro inferno. Porque o foco do cristianismo não é tocar instrumento, é crer em Jesus Cristo. É o que vocês não têm. Sabe, Cleo? Então, precisa dessa conscientização nos pastores. Encorajar eles a conhecer a CCB, e ver o que de fato é a CCB e olharem para um CCBano como uma vítima de um engano e que precisa ser evangelizado. E claro que tem estratégias, meios de se falar e tal, mas são pessoas que precisam ser evangelizadas, igual as pessoas que estão na Albânia, no Nepal. É o mesmo nível de conhecimento que eles têm de evangelho. Parece que eu sou sensacionalista, mas um dia você pega um CCB raiz e vá conversar com ele. É estupendo, é assustador. É assustador. Talvez fosse até interessante, de repente, você também, como CCB, fazer uma proposta de uma série, alguma coisa, ou de lives, ou lá no almoço com a palavra, né? Porque um CCB falando é uma coisa, né? E o outro que não é falando é outra diferente. De repente, a tua credibilidade nesse sentido está bem maior, né? Pensa sobre isso. Com certeza. Fernando, maravilhoso. Tá, pensa que eu acho que vai contribuir muito, porque eu entrevistei, né, pastores que receberam. Então, eu sei do que eu estou te falando. Eles colocaram exatamente isso. Que eles não sabem, eles não tinham ideia. Porque eles começaram a receber essas mulheres feridas, depressivas, assim, mulheres à beira de suicídio, problemas psicoemocionais, né, em relação à questão da saúde mental, assim, totalmente destruídas. Casamentos já destruídos, né, à beira de divórcio. E eles falam isso, que eles não conheciam. Conhecem sim. Aquela doutrina que está escrita, não mas fazem ideia. Não, nenhuma. E isso eles mesmos testificam. Então, eu acho que seria legal, de repente, a gente oferecer alguma proposta, né, de mostrar um pouco, de alguma maneira, mostrar um pouco, né, para eles se sensibilizarem, né? Fernando, eu quero agradecer demais. A nossa live aí durou praticamente 2 horas. Louvado seja Deus por isso. Creio que contribuiu muito. Te agradeço de coração, porque eu sei que... Alegria minha, Cleo. Você também tem uma agenda lotada. Se você quiser, fique à vontade para divulgar suas redes sociais, né, falar do seu canal, porque a ideia é essa, né? Como as redes sociais, elas estão sendo usadas para a glória de Deus. Então, fique super à vontade para divulgar, às vezes, algum conteúdo. O que você quiser, fique à vontade. Com certeza. Muito bom. Deus abençoe, Cleo. Agradeço você. Eu sempre falo... Você fez uma pergunta para mim, como que... Se eu imaginava que
ia ter esse alcance. Eu fico muito constrangido quando eu vejo uma irmã tão piedosa como você, e eu sendo entrevistado por você, para mim ainda é muito estranho, é muito ruim, sabe? Mas então, sem palavras, graças a Deus por isso. O que o Espírito Santo faz com uma bagaceira dessa daqui, né? Glória a Deus por Fernando, isso. quando você fala de ser piedosa, me constrange, porque eu tenho também toda a noção da pecaminosidade, Eu né, sei, eu sei desse como é isso. corpo, e isso me humilha, né? Isso me É humilha. verdade. Essa Eu entendo afirmação, disso. ela me humilha, mas assim, eu agradeço a sua generosidade, a sua bondade, e que a gente possa, né, de alguma forma, né, contribuir aí juntos para o reino de Deus, né, Sim. e prosseguir. Eu assim, fiquei muito grata, não tinha noção nenhuma do que aconteceria, Essa mas live tá olha no que YouTube. onde Deus. Tá no YouTube, né, Cléo? Ela Passando, está né? no YouTube, vai ficar salva no YouTube. Vou deixar salvo aqui no Instagram, você vai ficar nosso cooperador. E está Aham. disponível aí, vai ficar aí, porque acho que vale muito a pena, né? Combinado, Cléo. Então Uma tá alegria bom. estar com vocês aí, viu? Amém. Vocês que estiveram conosco também, os seguidores do Fernando, os meus seguidores, tanto do YouTube quanto aqui do Instagram, que Deus abençoe a cada um de vocês. E que vocês possam pensar e refletir, né, em tudo aquilo que foi dito, e aí tomar de fato uma decisão, né, que honre e glorifique o nome do Senhor. Um abraço para todo mundo. Até. Um abraço, Cléo. Até. Até.